Não tenha medo. Se você ama a Deus, se tem certeza que Deus te ama, não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Aleluia. Quantos acharam, irmãos? Mateus 14. Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos. Nós não merecemos. A partir do versículo 28 até o 30. Mateus 14, do 28 ao 30. Glória a Deus. Então vamos ler. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Irmãos, eu vou ler mais uma vez. Ele estava olhando para Jesus e ele disse assim: Senhor, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse ele: Vem. Como quem diz, sou eu. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. Feche os teus olhos. Meu Deus e Pai, te entregamos os louvores nas tuas mãos e a leitura da palavra. Que o teu Espírito Santo possa falar conosco nesta noite. Usa-nos, Senhor, como sempre o Senhor tem usado cada preletor desta igreja. E continua nos usando, porque nós precisamos da tua capacidade e não da nossa, para que a tua eclesia, a tua igreja, as tuas ovelhas possam ser apacentadas, não pelas palavras dos pastores, dos pregadores, mas que possam ser apacentadas pela tua palavra, através do teu Espírito Santo. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, uma das maiores falhas daqueles que dizem que são crentes, uma das maiores, porque tem tantas outras, mas uma que pode realmente acabar com o crente, derrubar o crente, é quando ele tira o foco do verdadeiro evangelho. Eu sei que hoje tem muitos crentes desviados, porque não focou na palavra de Deus, não focou no poder de Deus, porque a palavra de Deus é poder, não focou na força de Deus, que é a sua palavra. Você pode ver que Pedro focou na palavra. Vem, ele queria ter certeza. O que nós precisamos é ter certeza do caminho que nós estamos. E após nós termos esta certeza garantida, nós não deixarmos de olhar, de ter foco em Jesus. Você já pronunciou o nome Jesus hoje? Lendo a Bíblia ou não, você já pronunciou esse nome maravilhoso? Jesus. É um nome que você deve pronunciar ele todos os dias. Independente se você ora, independente se você lê a Bíblia ou não, mas é um nome que você deve pronunciar ele todos os dias. Jesus, Jesus, esse nome tem poder. O dono desse nome verdadeiro tem poder. Às vezes nós nos desesperamos tanto pelas adversidades que vêm contra nós. Nós buscamos tantos planos e esquecemos de clamar o nome Jesus.
falar o nome dEle, clamar o nome dEle. Ele pode te ajudar, sim. Ele pode te estender as mãos, sim. E Ele vai estender, se você clamar. Lembra, irmãos, que quando nós navegávamos em alto mar, nós não víamos terra. Olhávamos para frente, para trás, os lados, não víamos terra, apenas águas. Agora, irmãos, imagina uma vista aérea de um navio no meio do oceano. É muitas águas ao redor, porém ele não afunda. E nem tem como ele afundar, a não ser que tenha um descuido do piloto, do comandante, ou que venha ter um furo no seu casco e venha entrar água. Então, o que faz o navio afundar não são as águas que estão do lado de fora, mas o que faz o navio afundar são as águas que entram dentro dele. As águas que entram dentro dele, que fazem com que ele venha ao naufrágio. O capitão do navio, ele não pode perder o foco. Ele não pode fazer reparos nos cascos, para que a água não venha a entrar dentro do navio. Irmãos, quando nós estamos falando, é dentro, não é na proa, não é na popa, não é em cima não, porque se entrar água por cima sai, porque é protegido. Agora, se entrar cobertas abaixo, esse navio vem a naufragar. O crente, ele deve se proteger de tudo quanto é jeito, porque Satanás, ele quer tirar o foco da vida daquele que é salvo. E tirando o foco, aí é hora dele agir. Enquanto você estiver na presença de Deus, enquanto você estiver com foco em Jesus Cristo, não tem como ele entrar na tua vida. Enquanto você estiver atento, ou seja, você não pode estar despercebido ao que está acontecendo lá fora. São muitas águas, são muitos problemas que tiram-nos o foco de Jesus Cristo, tiram o foco da tua verdadeira identidade. Você pode ter a tua identidade daqui desta terra, que é cobrado pelas autoridades, mas nós temos que ter a nossa identidade, que é cobrada pela autoridade máxima lá de cima. Deus, ele cobra também a nossa identidade. E Satanás fica de olho na tua identidade. Não perca a tua identidade. Aonde você andar, você tem que ter a tua identidade, identidade de cristão. Eu sou crente, eu sou salvo, eu sou lavado, eu sou redimido. Isso é não tirar o foco de Jesus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. As muitas águas que estão do lado de fora e que estão aí para tirar o teu foco, para te afundar, não vão conseguir no nome de Jesus. Mas nós temos que estar atentos. De repente o furo do casco do teu navio está bem pertinho de você, lá no teu trabalho. De repente, esse iceberg que pode furar o casco do teu navio, está, quando menos você espera, ele aparece do nada. Nem nós sabemos onde se encontra essas adversidades, esses problemas. Agora, se você estiver atento, se você tiver visão, se você estiver olhando para Jesus, nada vai tocar na tua vida espiritual. Nada. Porque não vai conseguir, irmãos. Não vai conseguir. A Bíblia nos garante. Eu não posso tirar o foco de Jesus.
Eu estava lendo essa semana de um pintor, um grande pintor que fez um quadro maravilhoso. E esse quadro era a Santa Ceia. Estava lá Jesus, os 12, estava o pão, o cálice, uma toalha muito bonita sobre a mesa, cestos muito bonitos onde ficava o pão, as taças aonde ficava o cálice. Ele fez, e ele estava numa rua e colocou o quadro à disposição e perguntava para as pessoas: o que é que você vê diferente? Que toalha bonita que está sobre a mesa. Olha o cálice, está perfeito esse desenho, esta pintura. Olha a cor do vinho, está perfeita. Olha as vestes dos apóstolos, como estão lindas, perfeita. E todos que passavam lá admiravam o quadro e falavam os detalhes dessa pintura. De repente esse homem vai lá e rasga o quadro, quebra o quadro todinho. E disse ele que não adiantou essa pintura. E perguntaram por quê. E ele disse: tudo chamou a atenção daqueles que olhavam para o quadro, mas nenhum deles olharam para Jesus. Ele rasgou o quadro, quebrou o quadro, ficou indignado. Irmãos, de repente esse quadro aparece diante de nós. Todos os dias. Eu olho para o céu, eu não contemplo Jesus. Depois da chuva vem um arco-íris, eu não contemplo Jesus. Eu não lembro do concerto que ele fez com Noé. À noite, o céu estrelado, apagam-se as luzes, eu contemplo quase todas as galáxias, as estrelas, que maravilha. Mas eu não contemplo Jesus. Eu vejo a pintura dele, mas eu não contemplo ele. Irmãos, é importante nós falarmos essas coisas para nós trazermos para a nossa vida espiritual. Você está aqui, dá graças a Deus, diga glória a Deus. Você está vivo, está funcionando, irmãos. A tua voz está funcionando. Você está me vendo? As tuas vistas estão funcionando. Você dá glória a Deus. As tuas cordas vocais, os teus pulmões estão funcionando. Em tudo isso nós devemos contemplar Jesus. Aí depois nós não podemos dizer: Senhor, mas eu não tive motivo para ter foco. Nós temos motivo para ter foco. Nós temos motivo para agradecer. O teu barco não pode afundar se você desviar o olhar para outras coisas, desfocar Jesus. Você pode naufragar, você pode afundar, você pode perecer. Aquilo que mantém um crente de pé é o nome de Jesus. O que mantém um crente de pé é o nome de Jesus. Satanás, ele não brinca. Quase todos os pregadores já falaram isso nesse altar. Satanás não brinca de Satanás. Ele não brinca de maldade, ele é mau. Satanás, ele sabe do destino dele. E ele não quer esse destino só para ele. Da mesma forma, Jesus, ele não quer o céu só para ele. Por isso que ele fez o céu para a sua noiva, para a sua igreja. Então, nessa guerra espiritual, Satanás, ele coloca coisas para te tirar o foco da verdade, para te tirar o foco do verdadeiro caminho. E outra coisa, vai ser todos os dias. Quando aparecer diante de você as adversidades, enxergue Jesus. Você sabendo que ali corre perigo, que ali é uma armadilha, você está enxergando Jesus, porque você está conseguindo enxergar o mundo espiritual. Aí você clamará por Ele, Ele desce e vem te socorrer.
visão. Não tirar o foco de Cristo te livra do naufrágio. Um tempo atrás, nós pregamos e eu vi também mensagem sobre Davi. Era um salmista, escrevia seus salmos maravilhosos, que nós lemos e cantamos ele. Tocava suas harpas, seus instrumentos de percussões. Acredito que em rodas de muitos judeus, cantando, louvando, engrandecendo o nome de Jesus, era essa vida do rei. Além de comandar Jerusalém, ele também gostava de louvar, entrava dentro do templo, oferecia sacrifícios ao Senhor. E quanto mais ele fazia isso, mais ele se enchia de Deus, mas tinha vontade. As suas guerras eram todas ganhas mediante a confiança em Deus. As suas orações, contactava com Deus para saber se ele poderia ir ou não, com quantas pessoas ele poderia guerrear ou não. Ele buscava de Deus, então ele tinha foco em Deus, em tudo. Um dia ele mandou Joabe para a guerra. Ele poderia ter ido para a guerra, mas não foi para a guerra. Nessa tarde ele se levantou. Davi se levantou, deixou a sua harpa, símbolos, talvez instrumento de sopro, deixou tudo, sua caneta, os pergaminhos. Nesse dia, eu não vou louvar, não vou cantar, não vou para a guerra. Irmãos, quando nós paramos de trabalhar para Deus, para as coisas de Deus, desfocamos todas as maravilhas de Deus, que é o louvor, salmodiar a Ele com palavras, orar, escrever, eu não sei. Mas quando você esquece de Deus, o diabo ele não esquece de você, nem quando você lembra de Deus. Agora imagina quando você esquece de Deus, nem quando você está com foco nele. A tempestade está do lado esquerdo ou do lado direito, mesmo você estando com foco, ele não esquece de você, porque o alvo de Satanás é a tua alma. O alvo de Satanás é a tua vida. Satanás, ele quer você todinho para ele. Nós falamos, que o Espírito Santo de Deus tem ciúme, e ele geme com gemidos inexprimíveis. Satanás também. Você pensa que Satanás gosta de você estar na presença de Deus? Você pensa que ele não fica feliz quando você fica em casa? Ou vai para outros lugares? Quando Deus está sendo adorado aqui? Eu acredito que então, enquanto muitos levitas estavam louvando a Deus, Davi estava passeando no palácio, à toa. Mente vazia. Oficina do capeta. Ele estava com a mente vazia. Ele não estava ocupando a sua mente com as coisas de Deus, com a leitura da palavra, com o estudo da palavra, orando, cantando, tocando algum instrumento, escrevendo salmos. Ele tirou um dia de folga. Basta apenas você desviar um pouquinho o teu olhar, Satanás entra em ação. Ele quer te afundar de qualquer jeito. Ele quer afundar o teu ministério de qualquer jeito. Davi tinha um ministério. Eu acredito que tudo que ele escrevia, ele falava. Era um eclesiástico também. Mas nesse dia, ele não estava fazendo nada. Basta uma chance que você der para ele, ele age na tua vida. Basta uma fenda que ele olhar para você e tiver a oportunidade de entrar, ele vai agir na tua vida. Às vezes nós cantamos, Senhor, inunda o meu ser. E é gostoso sermos inundados com o Espírito Santo, é maravilhoso. Esta verdadeira água não nos afunda.
Mas quando nós esvaziamos totalmente de Deus e não procuramos renovar as nossas forças, assim como Davi estava no terraço do seu palácio, esta é a oportunidade, e ele sabe a hora de agir, ele sabe a hora de entrar em ação na tua vida, na tua casa. Davi naquela hora não é mais um guerreiro, irmão, que derrotou Golias, não é. Ele é um João ninguém. A sua mente está vazia. Não é um adorador, não é um guerreiro. Nem rei ele é. Naquela hora ele não é nada. Satanás coloca um outro foco para desviar o foco de Davi em Deus. Davi cai. Você já conhece a história. Ele tranquilo no seu palácio, vê Betseba tomando banho, deseja Betseba. Não importava se ele tinha mulheres e concubinas, mas ele queria aquela. Sabe por quê? O poder, irmãos. O poder que nem dele era de Deus. Subiu. Eu posso, porque eu sou rei. Eu posso porque eu sou pastor. Eu posso porque eu sou presbítero. Eu posso porque eu tenho unção. A unção não é tua, a unção é de Deus. A unção não é minha, a unção é de Deus. Nós podemos nele todas as coisas, porque é ele que nos fortalece. Agora Davi trouxe tudo para ele. Eu posso. Se ele lembrasse de Deus, ele dizia: Deus pode. Mas o foco dele não era em Deus. O foco agora é nele. Quando nós esquecemos, quando nós tiramos o foco de Deus, aí Satanás chega perto e começa a mostrar como você deve agir. Aí ele apresenta você como autoridade, apresenta aquilo que você sabe como autoridade. Você esquece que Deus pode. Você agora é você e deixa Deus de lado. Ele usou todas as forças que Deus deu para ele, para cobiçar a mulher do próximo, e deitou com ela, matou o seu esposo, foi homicida, pecou contra Deus, pecou contra ele, pecou contra o seu soldado, seus súditos, se aproveitou daquilo que Deus deu para ele. Porque Satanás o fez perder o foco. Porque se ele não tivesse perdido o foco, ele acordava e ia salmodiar e ia louvar ao Senhor. Não perca o foco de Deus, para que Satanás não venha agir na tua vida e você venha ao naufrágio, venha cair espiritualmente. É isso que o diabo quer e é isso que o diabo gosta. Você pensa que ele não riu? Ele riu, graças a Deus, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, um coração que se arrepende. Graças a Deus. É outra coisa que nós temos que ter, um coração de carne, um coração que se arrepende, um coração que reconhece que Deus é tudo e que Ele pode nos perdoar. Isso é maravilhoso. Mas ele tirou o foco daquilo que Deus deu para ele. Meu Deus do céu. Não sei se foi semana passada que nós falamos que nós temos um nome maravilhoso de cristão. Cristão é a pluralidade de ungidos, de Cristo, ungido, cristão, ungidos. Nós somos ungidos. Nós carregamos a marca. Pedro carregava a marca. Ele viu os milagres de Jesus. Jesus estava diante dos discípulos, irmãos, e olha, todos os dias eles estavam juntos. Sentiam o cheiro um do outro, do suor. Estavam próximos. Tinham intimidade. A intimidade que eles tinham nós não temos.
Nenhum homem tem essa intimidade que eles tinham com Jesus. Mesmo assim, quando Jesus apareceu andando sobre as águas, eles temeram, não reconheceram. Há quanto tempo nós estamos na presença de Deus e nós não conhecemos a Jesus? Se nós conhecêssemos a Ele, a nossa fidelidade a Ele era diferente. Nós seríamos as fiéis ao Senhor. Talvez Davi, ele pensava que conhecia Deus. Só conhecia Deus quando foi repreendido. Tem crente que nem com repreensão eles conhecem Deus. Nem com repreensão eles tomam posição diante de Deus. Continua na mesmice. Quando nós estamos no tabernáculo, nós somos repreendidos. E a repreensão agrada a Deus. Ele foi repreendido pelo profeta, ele reconheceu. Se não fosse repreensão, admoestação do profeta, Davi não se arrependeria. Se não fosse a palavra de Deus, Davi não se arrependeria. Oh meu Deus, como eu gosto de ouvir a palavra do Senhor. Como é bom ouvir a palavra do Senhor. Às vezes o hino repreende a nossa vida. Uma canção repreende, porque o escritor, quando fez aquela letra, era o Espírito Santo que já estava fazendo para você. Arrependa-te, olha para o alto, porque é de lá que vem a salvação. Tu és o meu escudo, tu és a minha rocha, a quem temerei. Olha o salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que coisa maravilhosa. Mas agora ele está caído. E quando vem a palavra de Deus através do profeta, ele se arrepende, se veste de saco. Isso quer dizer que nem tudo está perdido. Quando Satanás te joga para baixo, nem tudo está perdido. Você pode, Jesus está aqui. A palavra está aqui. Os profetas estão aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. De repente a palavra para você estava na quarta-feira. E eu vou repetir sempre isso, vou repetir. Porque é preciso a igreja ter visão, irmãos. Se o pastor não repete as palavras, tira o foco. Porque é o profeta falando que deu foco a Davi novamente. Voltou o foco para ele. De repente, se você estivesse aqui na sexta-feira, Deus tinha falado contigo, a mensagem era para você. Você deixou de ouvir a voz de Deus. Davi se arrependeu para nunca mais ele cometer o erro. Para nunca mais ele cometer o erro. Visão, irmãos. Visão, quando Pedro disse: Senhor, se és tu. Olha a dúvida ainda. Permita que eu vá até aí. Pede para que eu vá até o Senhor. Então vem. Jesus não encheu de palavra Pedro. Ele apenas respondeu o que o Pedro queria ouvir. Vem. O que foi que Pedro fez? Ele foi. Só que tinha muitas águas. Aparentemente, aquelas águas eram maior do que aquele que estava andando sobre as águas. Pedro não percebeu que tinha um dominador ali diante dele, que dominava o universo, que dominava os mares. Não apenas o mar da Galileia, mas todos os mares são dominados por ele. Estava pisando, era fundo, soprava vento, as ondas estavam grandes, mas não fazia efeito. Satanás, ele mostra para vocês, mostra para mim, mostra para nós, coisas grandes para nos amedrontarem, grandes tempestades, ventos fortes para nos amedrontar, para que eu tire o foco de Jesus. Quanto mais ondas, quanto mais tempestade, aí é que eu tenho que lembrar o nome Jesus. Quanto mais forte o vento soprar, aí que eu não posso perder o foco de Jesus. Aquilo tudo aconteceu, foi permissão de Deus, para que nós possamos entender
Deus, em mediante os problemas, o vento forte que sopra todos os dias, te faz perder o sono, te coloca em desespero, você fica com medo, você fica sem atitude, sem saber o que fazer. A visão de Deus, a visão do ministério é ofuscada. Os teus pensamentos não conseguem mais ficar em águas brandas, em águas calmas. Foge tudo de tua mente. Vê Jesus embaçado. Não consegue nem entender a voz de Deus, nem conhecer a voz da palavra. Aí é onde Satanás entra em ação. Irmãos, quanto mais o crente ficar distante de Deus, quanto mais será uma presa, será um alvo fácil para Satanás. Quanto mais você distancia de Deus. Ah, mas Pedro estava tão perto, mas estava distante da mente. Quantos louvam o Senhor dentro da casa dele? Cantam bonito, prega bonito, mas a sua mente está distante de Deus, está longe de Deus, o seu coração está longe da adoração. Canta, mas não adoram. Seus glórias, suas aleluias, é apenas da boca para fora, não sai do coração. E às vezes nós falamos, mas eu não sinto mais a presença de Deus, eu dou glória, eu canto os louvores, eu vou à igreja, eu vou procurar uma outra igreja, que vai ser do mesmo jeito. Deus, Ele não vai se adaptar a você, você tem que se adaptar a Deus. É dessa forma que funciona. Ele estava ali para se adaptar à presença do Mestre, que estava diante dele. Quem estava com medo e quem queria ter certeza era Pedro e não Jesus. Jesus tinha certeza que ele poderia andar, mas ele ainda estava com medo. Ou seja, Deus, ele tem certeza que você pode, mas ele sabe também que você deve permanecer no foco. Não pode tirar os teus olhos de Jesus. É tudo que o diabo quer. É que você tire o foco de Jesus. O que mais na tua vida te causa tanto medo que você tira o foco dele? E não tem só as coisas negativas não, viu, irmãos? Tem as positivas também. Aparentemente são boas aos nossos olhos. Aparentemente é bom aos nossos paladares. Coisas boas, porque quando é coisas ruins, Satanás já sabe que você vai clamar, e quando é coisas boas, ele sabe que você não vai clamar, você vai buscar, você vai ser atraído. Então tem coisas atrativas, não tem somente aquelas que te repelem, não, mas tem aquelas que te atraem, atrativas. Ele não é bobo não, ele é esperto. E ele vai oferecer essas coisas para vocês quando tiver já o profeta preparado para levar uma palavra ao teu coração. Você pensa que quando o profeta está lendo a Bíblia na sua casa, escrevendo no rascunho aquilo que ele vai falar à eclesia, o diabo também não está olhando para ele? Está olhando para você que está do outro lado. Ele sabe daquilo que você precisa ouvir, e aquilo que ele quer que você não pode ouvir, porque se te ouvir, vai te fortalecer. O inferno sabe trabalhar, agora o céu também sabe trabalhar. Quem que eu devo olhar? Meu Deus, quem que eu devo? Eu tenho que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, que faz com que eu venha tirar o foco desse caminho maravilhoso, que me leva à vida eterna. Satanás, ele quer te levar para o buraco juntamente com ele.
Quem sabe vai ser a melhor amiga tua, usada por ele para te tirar da presença de Deus. Quem sabe que não vai ser o teu melhor amigo, a quem tanto você confia. Eu estava com aquele versículo na cabeça e eu coloquei uma frase no Facebook que está: maldito o homem que confia no outro homem. Porque se você confiar no outro homem, ele tem um outro colega, um outro que ele confia, e aquele tem um outro que ele confia, e o outro tem um outro que confia. Confia em Deus, meu irmãos. Confia em Deus. Conte todos os seus problemas para Ele. É para Ele. Você pensa que Pedro, quando ele começou a afundar, ele: socorre-me vocês que estão no barco. Não, ele já estava distante, irmãos. Ele já estava mais perto de Jesus. Ou quem sabe no meio do caminho, ele estender a mão foi para Jesus. Só quem pode te tirar de algumas situações é Jesus. Só Ele, não é o teu amigo. Conta para Deus os teus problemas. Fala com Ele, porque só Ele pode estender as tuas mãos. Clame por Ele quando você estiver naufragando, porque só Ele pode te tirar dessa situação. Às vezes nós precisamos ser repreendidos, causado um medo dentro de nós. Você pensa que Pedro ele não teve medo daquela situação? Ele teve medo. O medo fez ele clamar: socorre-me. Às vezes Deus permite para você lembrar do nome dele. Às vezes Deus permite algumas situações da tua vida que você vai pensar que vai perecer mesmo, vai pensar que vai morrer. Deus permite para te chamar a atenção e para que você volte novamente à presença. Não espere isso acontecer, não, irmão. Não espere acontecer o que aconteceu com Davi. Não espere acontecer o que aconteceu com Pedro. Enquanto nós estávamos preparando a palavra, aí eu lembrei de Esaú e Jacó. Olha o foco dos dois. Esaú sabia tudo que Jacó sabia. Tudo. Mas ele não tinha o mesmo foco de Jacó. De repente você diz assim: eu sei tudo, eu conheço a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas você tem um foco. Não adianta conhecer, irmãos, tem que viver o foco. Tem que andar no caminho, tem que estar no foco. Conhecimento não leva a nada, é bom. É por isso que a Bíblia pede para nós conhecermos a palavra, mas também o poder de Deus. Conhecer a palavra e ser cheio do Espírito Santo. E conhecereis a verdade te libertará. Tudo bem, mas você tem que conhecer do coração. Quando você conhece com o teu coração, com o coração de carne, não com o coração de pedra, você é um homem que sempre está se arrependendo, sempre que é dependente do mestre. Esaú, ele tinha caça, ele tinha as suas lanças, ele era forte. Irmão, muitas das vezes quando nós pensamos que somos fortes, aí é onde está o problema. Eu não sou forte. Forte é aquele que vive em mim, aquele que habita em mim. Ele é forte. Eu sou dependente da fortaleza dele, porque eu sou fraco. Então não olhe para o pastor da igreja, olhe para aquele que habita dentro do pastor da igreja. É o mesmo que habita dentro de você. É Ele que nos fortalece. Olha para Ele, o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Não podemos perder o foco dele. Esaú não tinha foco, mas Jacó tinha. Ele era fraquinho, mas tinha foco. Depois, quando ele vendeu a sua primogênita, ele vendeu. Quando passou a pertencer a Jacó, e Jacó foi abençoado, ele queria bênção. Irmãos, preste bastante atenção nisso aqui agora. E não tinha mais bênção para ele. Ele chorou diante do seu pai, Isaque. Eu preciso da bênção, eu quero a bênção, tarde demais. O teu irmão já foi abençoado. Era apenas uma chance de bênção que você tinha.
Irmãos, é apenas uma chance. Você não vai viver duas vezes, é apenas essa vida. Você tem essa vida para adorar, você tem essa vida para louvar, para servir a Deus, apenas essa vida. Aproveita ela aqui agora. Porque quando chegar o arrebatamento, depois que a igreja, a noiva subir, não adianta chorar, não adianta se lamentar, porque eu já fui, a igreja já foi. Esta é a chance. Jacó teve tantas chances, Esaú tantas chances, mas só um tomou posse, porque só um tinha visão. Esaú naufragou, mas Jacó permaneceu de pé porque ele tinha foco no Deus de Israel. Está entendendo, irmãos? Quando ele gritou, quando ele clamou por Jesus, acredito que só a sua mão estava do lado de fora. Ele já estava sem fôlego. Ele já estava prestes a naufragar, prestes a morrer. Aí Jesus estendeu a mão e trouxe ele para águas sólidas novamente. Só Jesus pode te socorrer. Não tira o foco de Jesus. Nenhum dos discípulos, nem o barco que estava ali perto poderia fazer nada. Nada. Somente Jesus poderia salvar Pedro. Somente Jesus pode estender as mãos para você. Não observe falhas do pastor. Essas são as águas que o diabo tenta te mostrar. Não observe falhas do ministério. Essas são as águas que o diabo quer te mostrar. Essa é a tempestade, esse é o foco que ele quer com que você tire o foco do mestre. Não olha para o grupo de louvor quando estiver cantando para ouvir falhas. Olha, o hino é repetitivo, a mensagem é repetitiva. Não olhe quem é o pregador que vai pregar. Eu não vou porque é o pregador A, porque é o pregador B. Você está negando o Espírito Santo, porque quem fala é o Espírito Santo, não é o pregador. Enquanto você pensar que é o homem que está falando, você está naufragando e vai naufragar, porque quem fala nesse altar é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não tire este foco. Ah, quem vai pregar vai ser o Pantaleão, eu não vou. Ei, mensagem fraca. Não, fraca é você que está pensando isso. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você é ascendente da palavra de Deus, porque você sabe, quem está ali em cima agora é um homem usado por Deus. Não duvides, mas creia. Pedro duvidou e estava morrendo. Aqueles que estão dentro da casa de Deus estão pertinho de Jesus, mas estão morrendo porque duvida. Não duvide, mas creia. Jesus está aqui. O medo nos leva a perecer. E eu li também outro relato, irmãos, eu gosto até de seguir algumas pessoas no Instagram que escrevem coisas bonitas para nós refletirmos, né? Reflexão. O rei, ele foi procurado por um dos súditos, e esse rapaz disse para ele: olha, nada para mim dá certo. Tudo quanto eu vou fazer não dá certo. Na vida secular. Não tinha nada na vida espiritual. O rei, e ele pediu o conselho do rei. O rei, por sua vez, entregou para ele uma vasilha cheia de vinho. E disse para ele: dá uma volta pela cidade. Se você deixar cair uma gota, quando você chegar na minha presença, eu vou te matar. E ele saiu com aquela vasilha cheia de vinho, deu a volta. Quando chegou diante do rei, estava com medo de morrer. Quando chegou diante do rei, o rei olhou para aquela vasilha e perguntou para ele: você deixou cair? Não deixei. Por quê? Porque eu não tirei o foco da vasilha.
Não tire o foco de Jesus. Se você tirar o foco de Jesus, é a oportunidade que Satanás vai entrar para causar danos à tua vida espiritual e fazer com que você venha naufragar, se afundar nas muitas águas. As águas que estão do lado de fora não te afogam. Te afoga a água que o diabo colocar dentro de você. E ele está esperando o momento de você tirar a água da vida. Quando você tira a água da vida, ele entra com a água da mentira. Enche a tua vida, te confunde. Você fica confuso e você pode naufragar. Se porventura ainda tiver uma esperança de você gritar por socorro, chama e clama por Jesus. Só Ele pode tirar de muitas adversidades, das águas que pode afundar o teu navio. Fica de pé no teu lugar. Creia nele. Foi o primeiro hino que nós cantamos hoje. Creia nele. Queres a paz? Creia nele. Quer ter salvação? Creia nele. Quer ser um vencedor? Creia nele. Quer continuar andando nos seus caminhos? Creia nele.